galera, na aula de hoje falaremos sobre a Revolução Francesa, um fato marcante da nossa história e que para muitos historiadores divide a história moderna da história contemporânea. A queda da Bastilha é o fato que divide aí este momento histórico. A Revolução Francesa acontece em uma França marcada pelo Antigo Regime. O Antigo Regime tinha como principal característica o absolutismo monárquico, ou seja, o rei tinha uma concentração de poder muito grande. O poder era concentrado na mão dos reis, que tinha aí como características poder fazer as leis e julgar as pessoas, além de executar os principais planos de governo. O Antigo Regime também tem como característica uma sociedade estamental, ou seja, dividido em estamentos, em classes sociais, quase sem mobilidade social. Quase não existia a possibilidade de mudança de estamento. Os três principais estamentos eram chamados de estados. O primeiro estado era chamado de clero e participava todos os religiosos da Igreja Católica, padres, freiras e outros movimentos. O segundo estado era marcado pela nobreza, que tinha como característica a hereditariedade, ou seja, passava de pai para filho. E nem a nobreza e nem o clero pagavam impostos, que ficava reservado para o terceiro estado. O terceiro estado era a ampla maioria da população, 97% da população, e era constituído de camponeses, trabalhadores urbanos chamados sans-culottes, ou seja, sem calças, e também pela alta e baixa burguesia. Além do Antigo Regime, a França passava por uma grande crise econômica no final do século XVIII, causada pela Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Pelo patrocínio da Guerra da Independência dos Estados Unidos, a França ajudou os Estados Unidos contra os ingleses, que eram seus principais rivais, e também por uma catástrofe natural. A seca assolou os campos, fazendo os camponeses não produzissem aquilo que eles estavam acostumados, gerando aí muita miséria e muita fome. A França, neste momento aí, passa por uma fome muito grande. Além disso, o rei da época, chamado Luís XVI, quer aumentar os impostos do terceiro estado. A crise econômica vai gerar um caos na França. A fome e a miséria vai fazer parte da população. Além disso, a população vê o clero e a nobreza se esbaldarem em vários banquetes, o que gera uma revolta. Luís XVI, o rei da época, vendo que não arrecadou o necessário para manter o Estado, faz a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Chama os três estados, chama o clero, a nobreza e os trabalhadores para sugerir aumentos de impostos. O terceiro estado, que era o único que pagava impostos, sugere que os outros dois estados passem a pagar impostos também. E eles tinham maioria dos deputados na Assembleia dos Estados Gerais. Entretanto, Luís XVI diz que a votação será feita por estados, ou seja, cada estado tinha apenas um voto. O clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e os camponeses tinham um voto. Logicamente que nem o clero nem a nobreza ia votar a favor deles pagarem impostos. Assim, vencem o terceiro estado e ainda por cima sugerem ao aumento de impostos do terceiro estado. O terceiro estado então se revolta e, baseada aí nos ideais iluministas, principalmente de Voltaire, Rousseau e Locke, decide convocar a Assembleia Nacional Constituinte, onde eles promulgariam uma Constituição e o rei deveria obediência à Constituição. A partir da Assembleia Nacional Constituinte, a população vai se revoltar contra o primeiro e segundo estados, vai sair aí nas ruas de Paris tentando destruir tudo que lembrasse o primeiro e segundo estado. O maior monumento que representava o absolutismo era a Bastilha, que era uma prisão onde o rei prendia presos políticos. A população vai até a Bastilha, com as próprias mãos destrói a Bastilha e arranca a cabeça do dono, do presidente da prisão, e leva a cabeça deste homem numa estaca para as ruas de Paris, mostrando que a revolução será uma revolução violenta. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta se sentem acuados. A princípio eles aceitam a monarquia constitucional, mas em um determinado momento eles decidem fugir escondido da França. Eles entram em uma carroça com o intuito de chegar à Áustria, onde o pai de Maria Antonieta governa, é rei.
Lá eles tinham o intuito de pegar o exército da Áustria e lutar contra os franceses. Entretanto, antes de sair da França, eles são reconhecidos e são aprisionados. E aí, a partir daí, é decretada a República. Quanto ao rei e a rainha, eles serão prisioneiros e o destino deles será a guilhotina. A guilhotina era um instrumento, uma lâmina que cortava a cabeça do condenado, da vítima. Foi criado por um médico chamado Guillotin, e a guilhotina será um símbolo da Revolução Francesa. O parlamento se dividia em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo, chamados de jacobinos, era feito aí pela média burguesia e eram radicais, extremamente radicais, eram a favor do voto universal, era a favor da ajuda aos pobres, mas eram extremamente violentos e todo opositor da Revolução deveria ir para a morte. Os jacobinos se sentavam à esquerda do parlamento e do outro lado, à direita, estavam os chamados girondinos. Os girondinos eram menos radicais, não acreditavam muito na questão da violência, acreditavam que a revolução deveria acontecer de forma mais pacífica, acreditava que a população pobre não poderia participar da revolução e nem do poder. Para os girondinos, o voto deveria ser censitário ou renda, então deveria ter uma renda para você votar nas leis e ser votados. Ao centro sentava-se o que nós chamamos de planície, que ia de acordo com quem estava no poder. Se os jacobinos estivessem no poder, a planície apoiava os jacobinos. E se os girondinos estivessem no poder, a planície apoiava os girondinos. A princípio, quem vai governar serão os jacobinos, liderados por Robespierre, auxiliados por Danton e pelo jornalista Marat. Os jacobinos farão repressão a quem é contra a revolução e vão ser extremamente violentos, principalmente com o primeiro e segundo estado. Começa-se um período chamado período do terror. Além da violência, o período governado pelos jacobinos tem aí como características uma ajuda humanitária aos mais pobres, aos indigentes, uma planificação dos preços dos produtos básicos, ou seja, os produtos de alimentícios não poderiam subir o preço, também aí expropriação das terras do primeiro e segundo estado, mudança de calendário e de qualquer coisa que lembrasse o antigo regime. O calendário aí vai ser refeito, mas vai ser um calendário próprio, baseado nas estações do ano. Os girondinos não vão aceitar o período do terror instituído pelos jacobinos e no dia 9 terminou, era um mês do calendário revolucionário, no dia 9 terminou, os girondinos vão aplicar um golpe nos jacobinos, vão envenenar Marat, vão prender Robespierre e acabar guilhotinando Robespierre e vão assumir o poder. Assumindo o poder, eles colocam o voto censitário e começam a apoiar um diretório formado por 5 diretores e também a apoiar o exército francês, fortalecendo o exército francês. Esse fortalecimento do exército francês será um tiro no pé dos girondinos, já que o fortalecimento do exército fará com que personalidades do exército cresçam. E é neste contexto que sobe ao poder Napoleão Bonaparte. No dia 18 brumário do calendário revolucionário, Napoleão Bonaparte assume o poder, acaba com o diretório e passa a ser cônsul da França. A partir daí acaba a Revolução Francesa e começa o período napoleônico. Esta foi a aula de hoje. Valeu!